Presidente, rapidamente, eu só gostaria aqui de fazer um registro da importância da votação que tivemos no dia de ontem, votando sobre um calendário especial, aprovado unanimemente por todas as lideranças partidárias dessa casa, que se refletiu também numa votação unânime, não tivemos nenhum voto contrário à matéria, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que ainda no dia de ontem foi aprovada no primeiro e no segundo turno, prorrogando a Zona Franca de Manaus, os benefícios tributários da Zona Franca de Manaus, por mais 50 anos a contar da data que seria a sua extinção, de acordo com a Constituição atual, senhora presidente. Isso para nós todos da Amazônia, do Brasil e, creio, para aqueles que defendem o meio ambiente, senador Cristóvão, motivo de grande satisfação e de grande alegria, porque a Zona Franca de Manaus tem sido um modelo de desenvolvimento humano, social, econômico, muito importante para a Amazônia e, sobretudo, para o estado do Amazonas. Representa quase 98% de nossa economia, da economia do nosso estado. E nesse período em que ela existe, em 47 anos, se mostrou também um modelo muito eficiente na defesa do meio ambiente e da preservação ambiental. Senhora presidente, eu quero aqui cumprimentar a presidenta Dilma, ela que foi a autora da PEC, porque a PEC é de autoria do Poder Executivo e que teve coragem, repito aqui o que disse ontem, muita coragem de encaminhar uma proposta de emenda constitucional prorrogando por 50 anos. Nunca, desde a existência da Zona Franca, nós tivemos um período de vida tão longo como temos agora a partir da aprovação dessa emenda constitucional. A Zona Franca de Manaus, ela foi concebida através de um projeto de lei, de uma lei que foi aprovada no ano de 1957, de autoria do deputado federal Francisco Pereira da Silva, que na realidade criava na cidade de Manaus um porto livre. 10 anos depois, 1967, 10 anos depois, foi que o governo do presidente Castelo Branco, através do Decreto-Lei 288, modificou, ampliou os termos da lei aprovada de autoria, da lei que tinha o número 3.173, de 6 de junho de 1957. Então, o Decreto-Lei 288 de 1967 mudou essa legislação e criou efetivamente a Zona Franca de Manaus. E, a princípio, ela teria validade até o ano de 1997, ou seja, senadora Ana Rita, quando ela nasceu com um prazo de validade de 30 anos. Posteriormente, antes do encerramento dos 30 anos, em 1988, durante a Assembleia Nacional Constituinte, a Zona Franca foi constitucionalizada e teve também a sua prorrogação até 2013, ou seja, recebeu uma prorrogação de 16 anos e foi constitucionalizada. O que significa dizer que, a partir de 1988, a Zona Franca passou a existir com período de validade de 25 anos. A terceira prorrogação que tivemos aconteceu no ano de 2003, por iniciativa do presidente Lula, cumprindo uma promessa que o presidente Lula havia feito no meu estado do Amazonas. E a prorrogação, feita através da emenda constitucional número 42, de 10 anos, elevando a validade da Zona Franca de 2013 até o ano de 2023. E ontem nós aprovamos, depois da votação de em dois turnos, na Câmara dos Deputados, aprovamos aqui definitivamente a emenda constitucional que eleva a Zona Franca por mais 50 anos a partir do ano de 2023. O que significa dizer, a Zona Franca de Manaus existe pela Constituição Federal, existirá até o ano de 2073. Então, é um prazo quase 60 anos, suficiente para que o modelo se consolide, para que o modelo continue contribuindo com a economia regional, com a economia do Estado, com a economia do Brasil, mas um tempo importante também para que a gente possa desenvolver outros setores, utilizando, sobretudo, a nossa vasta riqueza natural, senadora Ana Rita. Então, eu quero aqui cumprimentar
todas as senhoras e os senhores senadores que no dia de ontem unanimemente votaram essa matéria. Mas, senhora presidente, nesse período eu quero aqui fazer um brevíssimo pronunciamento acerca do que vem acontecendo no Estado da Palestina. Aliás, Estado da Palestina dito por nós e previsto em acordos também muito antigos e que até hoje não saíram da boa vontade. Porque, na realidade, o que nós temos naquela região é o Estado de Israel que foi criado e não o Estado da Palestina. Os ataques, senhora presidente, feitos nesses últimos dias por Israel à Palestina, sobretudo contra a faixa de Gaza, já deixaram mais de 220 mil mortos e mais de 1.600 feridos e representam uma resposta cruel e desproporcional contra um povo que vive há dezenas de anos sob o jugo de um outro Estado, que é o Estado de Israel. A justificativa propagada de que se trata de uma autodefesa não se sustenta sob quaisquer aspectos. Hoje mesmo, eu me refiro ao dia de hoje, a aviação israelense continuou com os bombardeios contra diferentes alvos da faixa de Gaza que causaram a morte de 5 palestinos, entre eles um idoso. De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde palestino em Gaza, os últimos 5 mortos foram vítimas dos bombardeios israelenses na cidade de Gaza e nas regiões centrais e sul do território palestino, que também deixaram mais 5 feridos. Ontem, o nosso partido, a bancada do Partido Comunista do Brasil, esteve na Embaixada da Palestina aqui em Brasília e recebeu uma carta do embaixador. Recebeu uma carta do embaixador Ibrahim Azben, em que ele relata o desejo do povo palestino de viver com uma forma digna, soberana e, sobretudo, de viver em paz, senhora presidente. Posteriormente, à tarde, foram um grupo de embaixadores árabes que acompanhavam o embaixador da Palestina, Ibrahim, foram recebidos pelo presidente do Senado, senador Renan Calheiros, pelo presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, e pelo vice-presidente Michel Temer, que também estava e deu a sua palavra de solidariedade ao povo palestino, onde eles pediram a ajuda, a colaboração do parlamento brasileiro para que a paz seja restabelecida naquela região, e não só para isso, para que efetivamente a Palestina possa ter o seu Estado efetivamente criado. Porque, senhora presidente, de acordo com um relatório da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, que foi elaborado por Mads Gilbert, o corajoso médico norueguês que trabalhou extensivamente em Gaza, mostra que a realidade é cruel. A subnutrição, a anemia tomando conta das crianças, ou seja, o que mostra que o que Israel quer é que as pessoas apenas sobrevivam e que não tenham dignidade nenhuma de vida naquela região. Então, eu quero aqui, em nome do meu partido, senhora presidente, apresentar a mais irrestrita solidariedade ao povo palestino e dizer e solicitar e clamar, junto com tantos outros, pela paz naquela região, o que virá somente com a efetiva criação do Estado da Palestina, que é um direito de todos os palestinos. Muito obrigada.